Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, sempre nas pesquisas sobre história do Espírito Santo, né? Esses 500 anos de história quase, e trazendo curiosidades, as crônicas do dia a dia dos moradores, né, nesses 5 séculos, né, dos nossos antepassados, das imigrações que foram primordiais, importantíssimas, né, para a colonização, aliás, para qualquer colonização, né? São os imigrantes que fazem esse trabalho, né? E de forma, na maioria das vezes, de forma extraordinária, né? Claro que houve também algumas imigrações que foram bastante prejudiciais, né? A gente vê isso ao longo da história. Por exemplo, o que aconteceu, eu não digo nem imigração, mas mais uma tomada de território, né? Como aconteceu, por exemplo, no Império Romano e depois, durante as invasões da Península Ibérica e tudo. Mas o mundo é assim, né? O mundo é feito de substituição de civilizações e povos e migrações e imigrações, tanto por questões econômicas quanto pela guerra, ou mais, aliás, pela guerra, por fatores de inflação, por exemplo, como aconteceu com as navegações, guerras e inflação, como aconteceu com as navegações no século XV, XVI, XVII. Então o mundo é assim, né? A gente, às vezes, uma questão econômica mesmo, de necessidade de mão de obra, né? Então, como aconteceu no século XIX no Brasil, por exemplo, né? Como aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII, XIX também, com a imigração, pessoal que foi para o oeste dos Estados Unidos, ou na Austrália, por exemplo, também, né? Que houve uma enorme imigração. E a gente vem trazendo esses fatos, né, que são importantes para a gente entender e fazer uma analogia com o que acontece hoje, essas imigrações que estão acontecendo, por exemplo, de povos do Oriente Médio e do Oriente, Extremo Oriente, na Europa especialmente, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora com a esquerda lá, né? Desses povos da América Central, Latina Central, que estão entrando em território americano de forma sem o menor critério e tudo. Então é uma confusão. Mas é assim que o mundo gira, né? Se estabelece a história do mundo. A gente está vendo agora essa corrida, essa afã extraordinária das empresas particulares de satélites e de foguetes que estão numa correria para tentar ir para Marte, né? A gente viu esse final de semana o foguete do Elon Musk com 120 metros de altura, 2 vezes maior do que o Saturno V, que levou o homem à Lua. É um foguete gigantesco de duas etapas. As 2 etapas subiram, né, se desprenderam lá no espaço e depois voltaram de ré. E essa é uma característica do ser humano, de querer evoluir na tecnologia para que a gente amplie nossos horizontes territoriais. Né? E a ideia é ir para a Lua e colonizar a Lua e depois colonizar Marte. Né? E é assim, né? A natureza humana é essa. Mas voltando, né, ao nosso assunto principal, que é história do Espírito Santo, né, a gente vem trazer aqui Guarapari em 1960. Que volta que eu dei, né, para voltar para Guarapari. Mas falando sobre essa pesquisa que nos interessa, que é a pesquisa da história do Espírito Santo, dentro do contexto da história do Brasil e da história do mundo, né, desde sempre, né, e tentar trazer, nessa minha pesquisa, a ótica, especialmente jornalística e da crônica diária das pessoas comuns que fazem realmente a história, que a escrevem, né? Então, a gente vê, por exemplo, aí agora, na revista O Mundo Ilustrado, que foi uma revista do Rio de Janeiro, publicada entre 1930 e 1963, numa matéria de 1960, que intitulada Guarapari tem areias que curam, belezas que prendem. Então, gente, aqui o título da matéria é aqui, ó. E essa matéria, gente, ela foi escrita por Newton Freitas com fotografias e hectacromes de Campanella Neto.
Matéria, então, trazendo as belezas de Guarapari, essa curiosidade que Guarapari já vinha gerando, né, especialmente em mineiros, em cariocas e paulistas, baianos, né, da linda cidade bucólica, ainda com estrada de chão, praias maravilhosas, né, de Setiba até Anchieta. E o Mundo Ilustrado trouxe então essa matéria, é claro, falando sobre as areias monazíticas de Guarapari, com suas características de cura e também a beleza da mulher que está atraindo essa matéria, né, e trazendo curiosidade das lindas mulheres de Guarapari. Então a gente vê aí, ó, as fotografias dessas moçoilas casadoras que estão ali nas praias da Areia Preta, Castanheiras e Praia dos Namorados em 1960. Aí a matéria fala lambreta, cavalo e rede. Para estabelecer, né, como é que se vivia em Guarapari e como é que o turista também se relaciona quando está de férias, né, fora da cidade grande, do Rio de Janeiro, que era a capital, ou em 60 já era Brasília, né, mas de São Paulo, né, Belo Horizonte, Salvador. Então o cara vinha para aquele bucolismo de Guarapari nos anos 1960. Para quê? Para andar de bicicleta, para andar a pé, para fazer um footing, né? E para deitar na rede, andar de cavalo ou de lambreta. Lambretinha, né? Então o texto ele fala o seguinte: nossos amigos guaranis, essa tribo de gentios, né, os guaranis, que tinham a mania de designar as coisas de forma muito colorida, tiveram para Guarapari uma triste inspiração. Aí o texto, né? Eu diria que esse texto está mais atual do que a gente podia imaginar. Ele é meio lacrola, né, esse texto aí. Guará quer dizer pássaro de penas negras. E pari quer dizer laço ou armadilha, né, segundo o texto do Newton de Freitas, né? Temos assim Guarapari ou Guaraparim, como era chamado com IM no final antigamente, era mesmo pouso de urubu preto caído em alçapão de índio. É um pouco triste essa explicação, mas é verdadeira. Hoje, desses urubus, não temos mais mínima notícia porque de 1585, data da fundação de Guarapari, até agora, 1960, as coisas se modificaram grandemente. O texto é bem ruim, né? É um textinho ruim. A princípio, a localidade se chamava Aldeia dos Índios. Mas logo depois, a eufonia do termo Guarapari, embora de significação tão feia, porque o índio estava caçando, né? Pô, fala sério, hein, ô Nilton? Ganhou um terreno e ninguém mais esqueceu o nome Guarapari, pegou. Dizem que Anchieta foi um dos seus primeiros habitantes. Pelo menos é certo de que os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas que vieram na colonização do Brasil, né, por lá andaram desde as primeiras horas da descoberta e em 1500. Em 1677, quando era o donatário da capitania do Espírito Santo, o senhor Dom Francisco Gil de Araújo fez ampliar a antiga capela que Anchieta havia dedicado a Santana, a Nossa Senhora da Conceição. E essa é até hoje a nossa padroeira, né? Em 1679, Guarapari foi elevada à categoria de vila, ainda no século XVII, hein, gente? E recebeu o foro, né, os foros, e a cidade em setembro de 1891. Já 3 anos antes, contam as crônicas da época, né, ainda no século XIX, que já havia um telégrafo operacional em Guarapari. Porque Guarapari é um porto importante, gente, descendo de Vitória, descendo até o porto do Benevente, lá no Iriritiba, em Anchieta, e dali para a Barra do Itapemirim, descendo até o Itabapuana e indo embora para o Rio de Janeiro, né? Desde então a cidade vem crescendo, urbanizando-se e perdendo mesmo algumas de suas características principais em graça e pitoresca também.
A desculpa de progresso tem sido invocada para algumas iniciativas que não correspondem absolutamente ao espírito da cidade. Aí eu concordo com ele. Os arranha-céus, por exemplo, é ali na frente da Praia das Castanheiras, gente, que na verdade não era bem na frente, como é hoje, né? No calçadão da praia. Era na rua de trás, na rua Joaquim da Silva Lima. Na rua Joaquim da Silva Lima é que surgiram os primeiros prédios muito altos, né? E que realmente deram uma descaracterizada na cidade. Na segunda rua, a primeira rua, Rua da Praia, e o calçadão. A rua paralela atrás da principal, né? Da praia, ali é que subiram esses prédios de 10, 12 andares, muito altos mesmo para a época, né? E ficavam aqueles espigões assim, que você via lá do Siribeira Clube. Realmente era uma característica meio... Não havia necessidade, mas todo mundo queria construir ali, não tinha jeito, né? Não existia essa ideia do PDU, né? De um plano diretor, da urbanização da cidade e tal. Não, era uma questão de vende o terreno, vamos fazer uma demolição de 3, 4 casas aí, que tinham terrenos bem grandes, né? E vamos subir um prédio de 12 andares, 15 andares. Como o Hotel Vieira, por exemplo, né? Lá nos anos 60. A isso que o Newton Freitas se refere aqui no texto, né? Mas é assim que as coisas funcionam. E hoje é muito pior, porque é na orla mesmo, no calçadão, que existem prédios ainda maiores, né? De frente para o mar, numa distância que eu diria que não tem 40 metros. 40 metros, 50 metros no máximo, dali até os recifes da Praia das Castanheiras e Praia do Meio, ali de frente para o Siribeira Clube, né? Aí quando é a tardinha, já descem aquelas sombras enormes de frente, né? Infelizmente, bom, mas é assim. Mas vamos continuar ali com o texto dele. A desculpa, então, ele fala que de construir esses arranha-céus, aos quais ele se refere aqui, prédios de 10, 12 andares, não é arranha-céu, claro que não, né? Mas para uma cidade como Guarapari, 60 anos atrás, era uma realidade, né? Eles barram o vento, concentrando populações em redor de um núcleo equivocado, dificultando a circulação da cidade e enfeiando a orla marítima. Aí eu concordo bem com ele. Essa aqui, gente, essa foto que vocês estão vendo, é uma foto da Praia das Castanheiras nessa época, né, em 1960. E nessa época aqui ainda não haviam esses prédios de 20 andares que tem hoje aqui, praticamente na areia da praia, né? Realmente bloqueando aqui a Praia da Areia Preta aqui, gente. Perdão, aqui é a Praia das Castanheiras. A Areia Preta é a praia logo depois dessa aqui, para quem não conhece Guarapari, né? Aí vamos ver. Guarapari está situada sob um promontório, cortada pelo rio Guarapari e ligada à Vitória por uma ponte. Na verdade, ele se enganou aqui também, né? Porque Guarapari, ao contrário do que se pensa, não é uma ilha não, tá, gente? Existe uma ponte ligando um território a um istmo. Na verdade, não é uma ilha. Para quem chega pela primeira vez em Guarapari e atravessa, digamos, do continente falso até Guarapari, o cara olhando parece uma ilha, mas não é não, tá, gente? Você consegue, inclusive, dar a volta pela BR-101 e chegar às praias de Guarapari sem passar por essa ponte, né? Deixa eu ver. Guarapari estava a exigir, pela sua curiosidade geográfica, uma urbanização inteligente que transformasse o antigo arruamento da aldeia dos índios numa cidade balneária moderna. Concordo com ele. Nesse ponto, nesse aspecto, eu concordo. Entretanto, essa transformação, como acontece com quase todas as lindas cidades brasileiras do litoral, não soube encontrar sua saída natural, sua urbanização inteligente. Isso acontece mesmo, né? Isso não aconteceu, por exemplo, na Côte d'Azur, na França, na Riviera Italiana, na Grécia, né, em Santorini, por exemplo, que são cidades antiquíssimas, cidades com 1000 anos, 2000 anos, e elas permanecem daquele mesmo jeito, bucólico, né? E se você quer estabelecer um novo padrão urbanístico, você não faz naquele local, você faz, né, de forma a descentralizar o movimento de automóveis, de pessoas, do comércio, do barulho. Mas aqui não se preocupou, ninguém se preocupa. No Brasil não há essa preocupação. A gente vai a cidades fora
e você consegue ver uma harmonia. Os Estados Unidos é que é bem assim, né? Aquelas cidades do interior dos Estados Unidos, por exemplo, você consegue ver uma harmonia arquitetônica. No Brasil é uma bagunça colorida, horrorosa, feio pra cacete, e há pessoas que acham que é lindo, né? Quando a gente vê essas comunidades nos altos dos morros, casas sem reboco, casas ainda no meio de suas construções, sem nenhuma fiscalização de ninguém, de coisa alguma, só fiscalizam, né, um outro tipo de pessoas nessa escala, né? Quando você bate um prego no seu apartamento aqui, há fiscalização da prefeitura. A pessoa sobe 5, 6 andares em uma comunidade, tá tudo certo, não acontece nada. E isso sem engenheiro, sem arquiteto, sem coisa nenhuma. É o pedreiro que vai subindo aquilo ali e vai pintando de qualquer jeito, de azul com verde, cor de abóbora, vermelho, amarelo, azul, aquela confusão verde. E fica aquela coisa horrível e que as pessoas glamorizam, acham que é lindo, né? Muito mais bonito do que uma Riviera italiana, uma Riviera francesa ou aquelas casinhas antigas lá da Grécia que a gente vê caiadas, né, branquinhas, né? Isso poderia ter acontecido com Guarapari, mas as pessoas não querem saber disso, né? Os políticos muito menos, são eles que emitem esses alvarás fajutos, papel rabiscado na caneta, caneta rabiscada no papel, né, e acabam liberando essas obras, né, que a gente vai vendo aí, que vão descaracterizando, vão deixando tudo mais quente, sem vento, sem arborização, sem nenhum tipo de preocupação urbanística real, né? Uma pena. Mas Guarapari teve essa oportunidade, né, e os políticos da época e também o cidadão, né, parece que não se preocupou. Talvez a riqueza extrativa da zona, despertando a atenção de industriais e comerciantes de alto bordo, foi um dos motivos da rápida evolução e também da involução de Guarapari. Porque Guarapari sempre foi território de extração de areias monazíticas, né? Produzindo então os monazitas, zircônio, tório e outros minerais radioativos, né? E segundo o governo na época, o Guarapari era um dos 3 municípios do Brasil produtores do zircônio, né? E provocou então uma atenção muito forte de grupos financeiros e do governo, é claro, né, no seu solo e também no seu subsolo. Por isso aqui vieram várias expedições, desde o século XIX, o século XX especialmente, depois da era atômica também, de geólogos e pessoas que vieram, profissionais que vieram fazer essas pesquisas por conta dessas areias radioativas, né? A população cresceu, então, as ruas, porém, permanecem sem calçamento, isso em 1960, né? As águas antes abundantes começaram a rarear, surgiram cinemas, até um cinemascope, clubes, bares e hotéis. E um dos mais importantes é o Radium Hotel, na Praia da Areia Preta, famoso hotel, famoso por sua cozinha internacional. A área da cidade compreende 595 quilômetros quadrados. A temperatura sempre amena, não ultrapassa mesmo o rigor do verão a 37 graus. Temperatura amena, 37 graus. No rigor do inverno, abaixo de 12. Hoje isso é impossível. Guarapari nunca mais viu temperatura de 12 graus. No verão a gente vê 45. 37 foi lá em 1960. 12 graus também em 1960. A temperatura era mais amena, as baixas eram mais amenas realmente, né? Hoje em dia 12 graus nem em Pedra Azul você encontra, só em período curto do inverno. Pedra Azul, para quem não conhece, é o local mais frio do Espírito Santo, né? Indo lá para a Serra do Caparaó também é frio. Aí o texto fala, o recenseamento apresentou em 1960, o último dele entre 58 e 60, 12.350 habitantes, mas a população flutuante não pode ser computada, né? E é a verdadeira população que movimenta a cidade, que anda de bicicleta, que percorre os bares, restaurantes, mergulha nas águas, faz pescaria, levanta as nuvens de poeira com seus carros possantes. A alma da cidade é realmente o veranista,
a moça de blue jeans, o rapaz de calça arregaçada, a criança de maiô. A alma da cidade é também a fama de suas lagostas e de suas fervilhantes peixadas. Na época não se chamava muqueca, tá? O pessoal não usava muito esse termo de muqueca, não. A luz elétrica possui mais de 400 ligações, mas costuma se associar à luz da lua, como em algumas cidades no interior do Brasil. Você vê que havia tão pouca luz elétrica em Guarapari, em 1960, que você podia ver ainda um clarão da lua, né, muito forte, muito mais forte do que a luz elétrica, né? Os locais mais importantes possuem seus próprios geradores de energia. O café e a pesca são, juntamente com a importantíssima indústria extrativa, as bases da economia da cidade. As ruas são planas, mas de repente algumas ladeiras surgem empinadas. As praias todas têm nomes, embora uma se siga da outra com pequenas distâncias. Praia das Castanheiras, Praia do Meio, Praia da Areia Preta, Praia do Morro e dezenas de outras que cada um batiza a seu bel prazer, descobrindo seus mistérios depois de meia hora de marcha pela mata de vegetação cerrada própria de ilha e de istmo. A poucos minutos do centro urbano de Guarapari, desse tamanhozinho na época, né, o turista pode deleitar-se visitando ainda locais aprazíveis como Meiaípe, Iriri e Anchieta, onde se encontra o Colégio dos Padres Jesuítas, fundado pelo jesuíta José de Anchieta. E pouco mais distante, a Cachoeira de Iracema, o Farol da Escalvada e a Lagoa Mãembá. Entre o triste aldeamento com pássaros pretos, urubus presos, né? Ele não é urubu, né, gente? Guará não é um urubu, né? Quer ver? O guará, ele não é um urubu, gente. Ele é essa ave aqui, ó. Esse é o guará. Só que o cara meio que, né, tem o guará vermelho, tem o guará rubro e o guarapitanga. E ele, na verdade, ele é um íbis, né? É como as aves lá do Egito, né? Ele não é um urubu. Esse cara viajou aqui, o Newton, né? O Newton, como é o nome dele? Newton... Cadê? Esqueci o nome do cabra. Newton Freitas. Ele escreveu isso aí, mas não tem nada a ver com urubu, gente. Uma das maiores alegrias do Brasil é Guarapari, mas persiste a nostalgia do aldeamento na encosta dos morros e os nomes das ruas em que o progresso ainda não penetrou de todo. Então é só para trazer para vocês esse texto. Eu achei assim um pouco, não gostei desse texto, né? Um texto de quem é curioso e não conhece direito a cidade, só deu uma passada assim rápida, né? Mas o texto está publicado então aqui no Memória Capixaba no Facebook, que é o local onde a gente deposita todas essas pesquisas, né? E cadê? Opa, desculpem, tá aqui. E é um texto então de Newton Freitas para a revista O Mundo Ilustrado do Rio de Janeiro de 1960, né, com fotografias de Campanella Neto, que a gente traz aqui no Memória Capixaba para a gente novamente falar sobre Guarapari, que é uma cidade importante de renome nacional e internacional, por conta das suas areias, especialmente por conta das suas areias pretas, né, areias radiativas, como também em Anchieta, em Meiaípe, todo esse litoral, Jacaraípe, Camburi também tem uma enorme jazida, uma quilométrica jazida de areia monazítica por todo o litoral capixaba. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Se você estiver gostando, por favor, curta, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal se puder. Se puder compartilhar, né? Ajuda a gente nesse trabalho, que é um trabalho voluntário, de paixão mesmo por história, por geografia, por cartografia, pela história da humanidade, essa questão sociológica e jornalística que a gente segue aqui fazendo essa crônica dos nossos 500 anos de história. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.